Você curte um estilo mais retrô, mais vintage e quer saber que tipo de barba que complementa o teu estilo, cara? Se liga. Realmente a barba é um dos aspectos mais marcantes de um homem, né? Então você consegue manipular de diversas formas e pro estilo específico vintage e retrô, com certeza casa perfeitamente, porque nada mais antigo, nada mais retrô, nada que mais acompanha o homem durante toda a história do que uma boa barba, né? Mas vamos trocar uma ideia primeiro do que é esse estilo mais vintage e um estilo um pouco mais retrô. Basicamente é um estilo onde ele pega algumas peças com referência dos anos 20, 30, 40 até os anos 90. Não necessariamente ele pega o estilo completo, mas ele vai pegando algumas peças, algumas vezes ele moderniza essas peças, outras vezes ele tem uma utilização específica para uma peça que já existe, então ele vai misturando algumas coisas desse tipo. O que é mais marcante nesse estilo são as peças primeiro um pouquinho mais folgadas, então com um pouquinho mais de pano ali, sendo marcadas por camisas sociais, camisas lisas por dentro da calça, muitas vezes virada, suspensórios, calça de alfaiataria também um pouquinho mais larguinha, jaquetas com a pegada um pouco mais quadrada, como a de couro, ou até a jeans mais tradicional, realmente mais quadradona. Então todos esses estilos acabam entrando aí no estilo vintage ou retrô, claro, sabendo fazer a composição completa. Começando com os nossos belos exemplos ou dicas realmente de que barba combina com o que, vamos passar um pouquinho da barba da mais curta até a mais longa e em que anos mais ou menos elas têm boas referências, fechado? Pra gente começar, uma referência boa dos anos 20, dos anos 30 ali, são os bigodes simples e as barbas bem curtinhas, porque na época não era comum os homens usarem uma barba muito comprida. E combina muito bem com pegadas um pouquinho mais sóbrias, como o suspensório, por exemplo, ou até uns estilos um pouquinho mais certinhos e clássicos, com a camisa branca lisa, por exemplo, com a manga virada. Esse estilo combina bastante. Como referência dos anos 40 e 50, onde estava na moda aquelas jaquetas de couro um pouco mais ousadas, o estilo um pouco mais despojado e mais casual, as barbas médias com um bigode um pouquinho mais comprido e virado para cima estão bastante em alto, e realmente esse estilo está muito na moda nesse ano, que é uma pegada um pouquinho mais de combinação com um bigode mais volumoso e a barba também. Então, nada mais é que você deixar uma barba um pouco mais média e o bigode também grande, um pouquinho virado ou reto, para dar aquela diferenciação no meio da barba já um pouco mais comprida. E como eu falei, uma pegada com uma jaqueta de couro, uma jaqueta jeans e uma calça ou uma peça um pouquinho mais ajustada, um pouquinho menos folgada, vai muito bem. E já como referência dos anos 60 e 70, que foi marcado por uma pegada um pouco mais relaxada, mais alternativa, as barbas mais compridonas mesmo, um pouquinho mais largadas, vamos dizer assim, vão muito bem, cara. A gente comentou recentemente de algumas barbas desse tipo, que era a Bush Beard, também a barba lenhadora um pouquinho mais solta. Elas realmente são tipos de barba que vão muito bem nesse estilo, porque basicamente são as barbas que são compridas, você tem que tratar elas, você tem que limpar, tem que hidratar, mas eles não aparentam ter aqueles fios bem certinhos, não é uma barba que tem que ser toda recortada, é uma barba um pouquinho mais ao natural. E aí você consegue combinar elas com camisas mais soltas, com camisas xadrez, que também é uma pegada retrô, com as próprias jaquetas jeans também você consegue, misturando com uma calça um pouquinho mais larguinha, uma calça de alfaiataria, por exemplo, um pouquinho mais folgada, com a jaqueta jeans também um pouquinho mais quadradona, fica bastante legal. É uma boa dica aí para fazer o seu estilo um pouquinho mais vintage. E claro que para todas essas barbas você vai precisar cuidar delas, até mesmo, como falei, essas barbas um pouquinho mais longas. E como dica de produtos, para as barbas mais longas e médias, é claro que você tem que utilizar aquele combinho triplo bem legal, que a gente tem aqui na nossa marca própria, que é o nosso shampoo, o nosso balm e o nosso óleo para barba, cara. O shampoo, ele vai limpar todos os seus pelos, vai tirar qualquer tipo de poluição, vai tirar qualquer tipo de proliferação de bactéria, porque vai tirar ali a oleosidade, o excesso de sujeira que tiver no meio da sua barba. O balm, ele, além de hidratar bastante os fios, ele vai acalmar um pouco a sua pele, mas principalmente também ele vai dar uma boa modelada. Sem contar que o nosso balm, ele ainda tem proteção UV, então para você sair no sol, ele não vai ficar ressecado e nem ficar com aquela coloração um pouco esquisita. Bem legal também. E o óleo, para quem tem as barbas um pouco mais longas, é sempre legal que você pelo menos uma vez por semana faça uma hidratação com ele, ou use todo dia se realmente sua barba é bastante ressecada. Quanto mais longa a sua barba, mais ressecada ela fica nas pontas. Então pega um pouquinho, passa pelo menos nas pontas, que você vai ver que vai dar realmente uma pegada bem diferente. O nosso óleo específico tem duas coisas bem legais que a maioria dos óleos não tem. Primeiro é que ele é muito mais denso, quase 10 vezes mais denso, então é mais fácil para você passar e também você consegue dosar um pouquinho mais.
E uma segunda coisa muito importante é que as pessoas quase sempre não gostam de utilizar o óleo porque ele dá um aspecto visual muito brilhoso e até muitas vezes fica meio melado mesmo. A gente conseguiu pôr aqui, sem comprometer em nada a hidratação, uma substância que dá um toque seco. Então ele vai deixar um ar bem mais natural e não vai dar aquele excesso de brilho. Tanto é que quando você está passando o nosso óleo, você vê que seu dedo não sai brilhoso, ele fica sequinho depois que você aplica. E para as barbas mais curtas e para os bigodes, a gente tem a dica do Balm, que é, assim como eu falei, ele é hidratante. E para quem tem a barba curta, fica coçando muito porque pinica um pouquinho, porque a pontinha do pelo acaba irritando um pouquinho a sua pele. Então o Balm vai tirar completamente isso e tirar essa coceira, né? E uma outra coisa que você pode fazer, que aí não tem a ver com o Balm, é utilizar também um modelador para bigode, uma cera de bigode. Como a gente deu aqui alguns exemplos de bigodes um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais retos. O nosso Balm, por mais que ele é modelador, ele é excelente para controlar os fios, ele não é um modelador super forte. O bigode realmente, para conseguir tirar ele dessa direção comum dele mais baixinho, você tem que ter um modelador bem forte, bem específico. Então, a cera de bigode é bem legal, existem várias marcas para você comprar também, então é bastante indicado para você fazer essa estilização. E rapaziada, foi isso. Comenta aí se você curtiu, se você tem o estilo vintage ou retrô, gosta de utilizar essas peças mais de antigamente, com a pegadinha um pouquinho mais volumosa, com as calças de alfaiataria, muitas vezes com suspensório, com aquela camisa branca dobrada ou camisa preta dobrada, fica bem legal também para dar essa referência. Se você tem alguma outra composição que eu não falei aqui, comenta aí. E se você curte combinar a barba com esse estilo que não tem nada a ver com o que eu falei aqui, também é legal que você troque essa ideia com a gente, se a gente aprende todo mundo junto, fechado? Não esquece de curtir, comentar, se inscrever no nosso canal, acessar nosso site para conhecer nossos produtos, tem os melhores custos-benefícios do mercado, é muita qualidade com um preço bem legal que você consegue pagar e também vários outros cosméticos por lá, fechado? Foi isso, rapaziada. Valeu!